Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Há algum de vós que não queira ser feliz e abençoado? Há algum de vós que não queira um dia vir a ver Deus? Está claro que não. Todos queremos ser abençoados, todos queremos um dia vir a ver Deus tal como Ele é. Mas virem comigo aqui, se faz favor, em Mateus capítulo 5, versículo 8. Mateus capítulo 5, versículo 8. Temos estado a cobrir em vários sermões em semanas passadas, não necessariamente na última semana, mas em semanas passadas, as bem-aventuranças, ou digamos assim, as pessoas que estão abençoadas e que estão felizes. E no versículo 8 diz assim: bem-aventurados, ou abençoados, ou felizes, os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados, abençoados, felizes, os limpos de coração, porque verão a Deus. Isto descreve você, descreve eu. Todo está claro. Esperamos e desejamos que descreva a nós, mas isto é o tema deste sermão hoje, para vermos o que é um bocadinho em maior detalhe, o que é um coração limpo, ou digamos assim, um coração puro, e ver alguns exemplos bíblicos de corações puros ou impuros, e também concluir para ver como é que podemos, o que é que podemos fazer para termos um coração puro. Ora, quais são as implicações de termos um coração puro ou um coração limpo? Diz aqui: os que têm um coração limpo verão a Deus. Ora, qual é a implicação de ver a Deus? É simplesmente, eu vejo a Deus? Tem um significado mais profundo isso do que simplesmente ver a Deus? Vejam comigo, se faz favor, em 1 João, capítulo 3, versículo 2. 1 João, capítulo 3, versículo 2, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ainda não se manifestou como é que viremos a ser. Isto é, como seres espirituais, seres com uma natureza divina espiritual. E diz assim, continua: sabemos que quando Ele se manifestar, isto é, quando Cristo vier, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Um significado extremamente importante de virmos a ver Deus como Ele é. Deus o Pai, e à sua direita o Filho de Deus. Vamos vê-los como eles são. Por isso, diz assim no versículo 3, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Por isso, precisamos nos purificar, precisamos de limpar os nossos corações, porque temos esta esperança. Assim como ele é puro, assim como Deus é puro, o coração de Deus é puro, nós precisamos de limpar o coração para ter o coração da mesma maneira, para o podermos ver. Vem esta ligação aqui, nestes versículos, com um significado semelhante à bem-aventurança daqueles que são limpos de coração. Ora, a palavra limpos de coração, em Mateus 5, versículo 8, a palavra limpo, em grego,
É uma palavra que significa, a palavra é catarás, e que significa, fisicamente, digamos assim, fisicamente, significa uma coisa que é purificada pelo fogo. Isto é, que foi purificada pelo fogo. Por exemplo, uma pessoa desinfeta, tira qualquer contaminação, porque foi completamente purificada. É purificada pelo fogo. Outro exemplo é, por exemplo, limpar uma árvore de fruta, limpar, budar essa árvore de fruta para dar mais fruta. É também parte do significado dessa palavra. Num senso levítico, isso quer dizer que é uma coisa limpa em vez de ser impura. Uma coisa que pode ser usada, que é limpa, como, por exemplo, carnes limpas e carnes impuras. Temos, assim, o significado de catharás, que é limpo ou puro. Do ponto ético, vendo da sua maneira das éticas, é algo que é livre de corrupção, de desejo errado, corrosivo, livre de pecado, livre de culpa. Por exemplo, não há mistura de falso com a verdade quando uma coisa é pura. Quando uma pessoa é catharás, não tem mistura de verdade com mentira. É completamente verdadeiro, é completamente genuíno. Por isso, é algo que é inocente, que não tem culpa. Por outro lado, a palavra coração, que vem da palavra grega cardia, que é o centro, ou o centro, digamos assim, da vida espiritual. Que, digamos assim, a fontanha, ou a fonte, digamos assim, ou o assento, de onde vêm os nossos desejos, de onde vêm os nossos apetites, de onde vêm as nossas sensibilidades, as nossas afecções, as nossas emoções. É o centro, ou a fonte, da nossa, digamos assim, intenção, do nosso caráter, do nosso motivo, de qual é a nossa motivação. Por isso, uma pessoa que tenha um coração limpo, uma pessoa que internamente tem uma intenção, tem uma motivação, tem um desejo sincero do coração de ter uma vida genuína, uma vida que não seja contaminada, que seja completamente pura. Ora, o caso do seu coração e o meu coração, perante Deus, como é que Ele vê os nossos corações da maneira que estão? Vejam comigo, se faz favor, em Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17. Como é que Deus vê o seu coração e o meu coração? Como é que Ele vê os nossos corações? Jeremias, capítulo 17, versículo 9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ora, um coração limpo é um coração sem corrupção, é um coração sem engano, é um coração sem culpa. Mas o nosso coração, de uma maneira natural, é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Isto está a dizer que, às vezes, nós nem conhecemos o nosso próprio coração. Vocês, por exemplo, pensem no exemplo de um artigo de prata, ou na purificação da prata ou do ouro. As pessoas olham para a prata, olham para o ouro, parece
muito limpa, muito pura. Mas põe isso debaixo de uma temperatura muito alta, que derrete aquela prata ou derrete o ouro, para tirar as impurezas, porque é purificado pelo fogo. Tirar as impurezas do ouro. Então sai umas coisinhas, uma camadazinha escura, digamos assim, negra, ao cimo do ouro, que é as impurezas. Depois tiram essa camada. Então temos um ouro puro, que depois então é esfriado e moldado e posto na maneira que as pessoas querem, mas quer dizer, é purificado pelo fogo. Parecia puro, mas foi necessário um fogo, foi necessário umas provas, foi necessário, digamos assim, umas dificuldades na vida para fazer com que estas impurezas apareçam. E depois uma pessoa vê, mas tenho isto aqui no coração que nem sabia que tinha. Por isso, para termos um coração puro, é, digamos assim, um golo ou uma meta que é um padrão muito alto que precisamos de ver como a nossa meta. E para termos um coração puro, visto que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto, para essa mudança no coração, isso é um milagre. Isso é um milagre. É mesmo um milagre. Vejamos aqui uma situação no primeiro livro de Reis. No primeiro livro de Reis, no capítulo 11, onde o profeta, primeiro Reis, capítulo 11, começando a ler do versículo 1, diz assim: Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidónias e iteias. Aqui é a situação de Salomão, desculpem. E ele diz assim: mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com ela. Vemos aqui o caso do Salomão. Pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. Aqui o caso em que está aqui uma instrução que Salomão tinha, que os israelitas tinham, que não deviam de se casar com mulheres estrangeiras. Pondo isto em termos de hoje em dia, é aos verdadeiros cristãos para não se casarem com pessoas que não estejam na fé, porque vai guiar esses verdadeiros cristãos para fora da fé. É o que está a dizer aqui. Nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração. Pois vos perverteriam para seguir os seus deuses. Por isso, se vocês são verdadeiros cristãos, tenham cuidado, não se casarem com pessoas que não sejam da fé, porque vão guiá-los, vão levá-los para outros deuses, vão desviar o vosso coração da verdade. E por isso diz aqui, a estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Vês aqui as ações, como neste caso, ações de casarem fora da fé,
afeta o coração. Por isso precisamos ter muito cuidado com este padrão, que precisamos de ver, que tem que ser a nossa meta, deve ser o nosso objetivo, e ter cuidado que certas ações ou coisas que possamos nos meter possam conduzir de uma maneira que nos afetem, que nos pervertem o coração. Vejamos também, 1 ou 2 capítulos antes disso, em 1 Reis capítulo 9, versículo 1 a 4. Diz assim: Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei e tudo o que tinha desejado e designar a fazer, o Senhor tornou a aparecer, como lhe tinha aparecido em Gibeão, e o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim, santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se, disse Deus a Salomão, se andares perante mim como andou Davi, teu pai, com integridade de coração, e com sinceridade. Esta palavra sinceridade, em outros locais, é traduzida também como retidão. Por isso andou com integridade de coração e com retidão. Andou direito, reto. Foi sincero, foi direito, foi reto. De acordo com o que está certo, sem impureza, genuíno, puro, para fazeres segundo tudo o que te mandei e guardares os meus mandamentos e estatutos, então te abençoarei. Se andares com coração puro, te abençoarei. E depois diz, porém, se não, no versículo 6, se não o fizeres e seguires os outros deuses, a nação receberá um castigo. Isso é a história de Israel. Mas vemos aqui que referiu-se ao pai de Salomão, dizendo que Davi tinha uma integridade de coração e uma sinceridade. Davi tinha um coração puro. Mas agora, quero perguntar, o rei David pecou? O rei David pecou? Quando Deus olha para o coração, não é o que nós vemos. Nós vemos ações, mas nós não vemos os motivos e as intenções do coração. A motivação do coração. E as ações podem parecer justas e boas. É como aquele ouro que estive a explicar. O ouro parecia puro. Mas estava mesmo puro? Está o coração mesmo justo, embora as ações pareçam puras? Muitas pessoas, por exemplo, vieram para a Igreja de Deus. E estiveram na Igreja de Deus por muitos anos. E fizeram muitas boas obras por muitos anos. Mas mais cedo ou mais tarde, um dia, deixaram de seguir esse caminho. Não se mantiveram nesse caminho até ao fim. Porquê? Porquê? Queridos irmãos, nós não vemos os corações. Deus vê os corações. Agora quero ver aqui uma história do rei Ezequias, que foi um grande rei. Vamos ver e passar um bocadinho de tempo a estudar umas escrituras acerca da história aqui, que era registada para nós, acerca
do rei Ezequias, e vamos começar a ler no segundo livro de Reis, segundo Reis, capítulo 18. Segundo Reis, capítulo 18. Começar a ler do versículo 13. 13. No 14º do rei Ezequias, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Perdão, eu queria ler 2 Reis, capítulo 18, versículo 3, primeiro. Desculpe, não queria ir a essa secção, queria começar primeiro no versículo 3, por isso, olha um bocadinho antes. A falar aqui de Ezequias, no versículo 3 diz: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi. Ações. Fez estas ações e pelas ações tudo parecia correto, como o rei Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustá. Confiou no Senhor. O rei Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel. De maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Não houve nenhum como ele, depois ou antes. Exceto, está claro, que Davi, como ele disse que fez conforme o seu pai Davi. Continuando no versículo 6. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Aqui é dar um grande cumprimento, dar um bom cumprimento a ele. E diz assim: assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Teve bom sucesso em tudo. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Vê-se aqui que teve tudo bom êxito, rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Um complemento a dizer o que ele fez, e foi um grande rei, e que Deus o abençoou. Mas, como eu expliquei este exemplo do ouro, que pareceu limpo, às vezes é preciso pôr debaixo do fogo para ver certas impurezas. Então, o rei da Síria atacou Israel, podem ler nos versículos seguintes, e depois chegamos ao versículo 13, onde eu estava a ler há pouco. Porque a minha pergunta é a seguinte: estava o coração de Ezequias 100% correto? Pergunta: estava o coração dele 100% correto? Vejam aqui no versículo 13. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Pressão. Houve uma dificuldade. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: e rei. Ora, acabamos de ler no versículo 7, a dizer que rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu, e Deus o estava a abençoar. Agora veio certa pressão, certas dificuldades, certos testes na vida dele. Como nós, as coisas andam bem, correm bem, então Deus aperta, deixa assim os parafusos apertarem um bocadinho mais. Para quê? Para provar os nossos corações. E então, quando ele esteve debaixo dessa pressão adicional, ele disse ao rei da Síria: e rei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres suportarei.
Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Deu-lhes Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro de que ele, rei de Judá, as cobrira, e deu ao rei da Assíria. Vê-se aqui que ele teve, digamos assim, um teste, uma provação. E o que é que ele fez nessa provação? Então, deu ouro ao rei. Então, porque ele fez isso, então o Senaqueribe pôs ainda mais pressão. Vejam, por exemplo, no versículo 19. Rabsaque lhes disse: Dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Assíria, isto é, o Senaqueribe, que confiança é essa em que te estribas? E depois leem no versículo 22. Mas se me disseres, confiamos no Senhor, se resistires contra mim e disseres, não, confiamos em Deus. Nosso Deus não é esse aquele cujos altares, altos e altares, Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis em Jerusalém. Está ele a dizer, se tu disseres, oh não, eu vou receber proteção de Deus, como é que podes dizer isso? Porque quando eu te pus um bocadinho de pressão, tu então tiraste o ouro da casa do Senhor, o ouro desses altares desse Deus teu, diz o rei Senaqueribe. Por isso, como é que pode dizer que tens confiança em esse Deus? Porque tu te viraste contra ele. Como é que pode dizer que adoras esse Deus? Tens que me obedecer a mim, disse o rei. Por isso, obedece-me. E olha no versículo 26. Então disseram Eliaquim, filho de Eliquias, Sebna e Joé Rabsabec: rogamos que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo que está sobre os muralhas. Não. Fala noutra língua, de maneira que o povo não entenda. Porque as coisas que estão a dizer aqui são, estás a atacar, e temos que explicar isso ao rei e manter isto em segredo para o povo não saber. E vocês sabem essa história. Que ele continua a falar na língua judaica e eles todos, os judaicos, estremeceram. Ezequias agora tinha mais pressão. E o que é que ele fez agora? Vejam, no capítulo 19, vê-se que ele orou, consulta Isaías e depois recebe uma carta do rei da Assíria e depois fala mais e ora e fala com o profeta e depois diz assim, no versículo 20 do capítulo 19, diz assim: Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, isto foi o profeta Isaías, mandou dizer a Ezequias: Sim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu te ouvi. Quando Ezequias se viu debaixo desta pressão, Deus disse a ele, através do profeta Isaías, disse a ele: eu, Deus, vou intervenir por ti. Por que é que ele não fez isso antes? Antes de tirar o ouro do templo? Por que não fez isso antes? E depois vejam então no versículo 35. Então naquela mesma noite, 2 Reis 19, 35. Saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. Vê-se aqui o ponto que Deus disse: eu luto por vocês. Eles não precisavam lutar. Precisavam ter fé que Deus lutaria por eles. E Deus lutou por eles. E 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eles eram cadáveres. Deus lutou por nós.
Deus luta por nós. Deus lutou por Ezequias. Mas vimos que estava qualquer coisa errada, não é? Havia aí qualquer coisa errada. Porque inicialmente vimos que Ezequias foi um dos melhores reis. Fazia tudo perfeito. Mas depois, com certa pressão, submeteu a Senaqueribe. Depois, quando ele pôs ainda mais pressão, disse: tenho que ir a Deus pedir ajuda. E Deus então o ajudou. Mas houve um fracasso. Mas depois, o que aconteceu a Ezequias, ele ficou doente. Ficou doente a um ponto que ia morrer. E então, quando ele esteve muito doente, a ponto de morrer, vocês podem ler essa parte no capítulo 20, diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Põe as coisas em ordem, porque vais morrer. Então virou Ezequias o rosto para a parede, virou Ezequias e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com verdade, com inteireza de coração, isto é, com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muito. Você vê algum problema aqui? Você vê algum problema aqui? Porque lemos em Jeremias 17, 9, que o coração é enganoso, desesperadamente corrupto. E ele está aqui a dizer que o meu coração foi com fidelidade e foi perfeito. Mas não lemos há pouco que ele falhou e tirou o ouro todo do templo? E antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim, diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus disse: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. O que é que Deus não viu? O que é que Deus não viu? Diz que viu, ouviu a oração dele e viu as lágrimas, viu ele a chorar, e por isso foi misericordioso. Deus vai ser misericordioso, e por isso diz: eis que te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e então viverás por mais 15 anos. Mas o que é que Deus não viu? Quando Deus fala acerca de um coração puro, Ele está a falar da motivação, dos desejos, das intenções, da determinação. Vejam, por exemplo, aqui no versículo 12 e versículo 13 de 2 Reis, capítulo 20. Nesse tempo, Merodach Baladá, filho de Baladá, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Isto era durante o período em que a Síria ainda era o reino dominante, a cabeça daquela estátua de Daniel, se lembram, mas o reino que vem a seguir foi o reino da Babilônia, e a Babilônia estava a crescer em poder. E então o rei da Babilônia enviou cartas e um presente a Ezequias, dizendo: soube que estivera doente, e disse, mandou cartas.
E Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Uma vez mais pergunto, você consegue discernir um problema aqui? Consegue discernir o problema de Ezequias? Mantenham o dedo aí, porque vamos voltar a esta secção. Mantenham uma marcazinha aí no 2 Reis. E vejam brevemente a escritura em paralelo em 2 Crônicas, capítulo 32. 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 24 e 25. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor que lhe falhou e lhe deu um sinal, que ele então viveu por mais 15 anos. Versículo 25. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos por Deus, pois o seu coração se exaltou. Pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. O seu coração se exaltou. Veem qual era o problema de Ezequias? O coração dele não estava perfeito. Por isso é que Deus disse, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, mas não vi um coração perfeito. Então, continuando, no 2 Reis, capítulo 20, versículo 14. 2 Reis, capítulo 20, versículo 14, diz assim: Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse, que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Então Ezequias respondeu, de uma terra longínqua vieram, da Babilônia. Perguntou eles, que viram em tua casa? Respondeu Ezequias, viram tudo quanto há na minha casa, com nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Como lemos aí, é porque ele estava arrogante, estava exaltado no coração. E por isso, com essa arrogância, mostrou, olha tudo que tenho, olha isto tudo. Então disse Isaías a Ezequias, no capítulo, versículo 16, ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com quem tesouraram teus pais, até ao dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, senão, disse o Senhor, dos teus próprios filhos, que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Veja aqui a reflexão ou o comentário de Ezequias. Então disse Ezequias a Isaías, boa palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Vê-se que não houve um verdadeiro arrependimento. Sim, ele se humilhou superficialmente e disse, não, está bem, mas não houve verdadeira humildade. Porque ele devia de se ter arrependido de uma maneira porque a nação ia sofrer. Ele só se preocupou com ele próprio. Não vai ser bem porque eu vou estar bem, mas os outros, os meus descendentes é que vão sofrer. Vê-se aqui, queridos irmãos, que ele não teve um verdadeiro arrependimento. Ele não tinha um coração perfeito. É uma coisa muito perigosa, queridos irmãos, que temos que olhar para nós próprios. Temos que ter a certeza que somos humildes, porque o seu coração se exaltou. Sermos mansos, ensináveis,
de termos uma fome e sede pela justiça de Deus, que é algo que não temos, porque temos fome e sede é porque não temos, que é Cristo viver em nós, não é a nossa própria autojustiça. E então, como vemos que não temos esta nossa própria autojustiça, que precisamos, que estamos com fome e com sede da justiça de Deus, temos que demonstrar misericórdia para com os outros, porque nós precisamos de misericórdia também. Precisamos de ser perdoados também. E ao fim de contas, é um assunto do coração. Temos que ter o motivo certo, a intenção certa. Porque Deus vê o coração. Vejam comigo, se faz favor, aqui em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14. Lucas 18, 9 a 14. Está aqui a parábola do fariseu e do publicano, e diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, tinham confiança em si mesmos, e porque consideravam justos, o coração deles estava enganoso, tinham confiança em si mesmos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo, com propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Exaltou-se a si próprio, não é humilde. No coração dele, ele estava limpo, mas não estava limpo. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Tinha esta autojustiça. Não tinha fome e sede pela justiça de Deus, porque pensava que tinha. Por outro lado, o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado. O rei Ezequias estava exaltado, tinha um coração exaltado, mas o que se humilha será exaltado. Este exemplo, nesta parábola aqui, o fariseu tinha um coração errado, um coração que não estava puro, um coração que estava enganoso. Por isso vejam como Cristo descreveu numa lição aqui em Mateus 23, versículo 23, que diz assim, Mateus 23, versículo 23, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Sim, porque por fora parecem limpos, mas por dentro o coração não está certo. Por fora parecem limpos, mas por dentro o coração não está limpo. Por fora parecem puros, mas por dentro não há pureza. Diz assim: porque dás o dízimo da hortelã e do dendro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia. Tem que haver justiça, tem que haver misericórdia, tem que fazer as coisas justas, de acordo com os princípios da lei de Deus, para o bem dos outros, tratar os outros bem, ser misericordiosos para outros e ter fé que Deus resolverá o resto. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Versículo 24. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Vocês estão a procurar pela coisa pequenina. Estão a procurar pelo bocadinho de gordura, ou de gordura do porco numa pasta que comeram, por exemplo, num sítio qualquer. Oh, está aqui um bocadinho de porco. Entretanto, estão a tratar mal as outras pessoas. Guias cego, coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior. Sim, o exterior está muito limpo, perfeitinho. O exterior do copo e do prato, isto é o nosso corpo, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de ver, as coisas que são visíveis às outras pessoas.
Mas estes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança. Por dentro, não estão assim, são limpos. Por isso, precisamos de limpar primeiro o coração e depois as coisas de fora. Precisamos de ter um coração puro primeiro. Vejam, por exemplo, o exemplo de David. David foi um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. E vejam aqui em 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Não vou ler a secção inteira, mas no capítulo 11 vem aqui a situação em que David estava a andar no terraço da sua casa real e viu esta mulher tomando banho, no versículo 11. E então disse quem era, é a mulher do Urias, e então trouxessem ela veio, e tendo-se ela purificado a sua imundícia, voltou para a sua casa, porque ela comeu, teve adultério, depois purificou-se, voltou para casa. E depois teve bebê. Estava grávida. Estava à espera de bebê. Fez aqui o caso que David mandou o Urias vir, e Urias, não, vou para a minha casa, porque estão as pessoas a lutar, não quero fazer isso. E então David fez com que ele ficasse bêbado, ele ainda não foi para casa, e então depois mandou uma carta ao chefe militar, a dizer, põe o Urias na parte pior da guerra para ele morrer. E assim aconteceu, e Urias morreu. E então, no versículo 26 do capítulo 11 de 2 Samuel 11, 26, diz assim, ouvindo, pois, a mulher de Urias que o seu marido era morto, ela o pranteou, e passado o luto, David mandou buscá-la e a trouxe para o palácio, tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que David fizera foi mal aos olhos do Senhor. Ora, David é um homem que tinha um coração de acordo segundo o coração de Deus. Mas vejam as ações por fora, terríveis. Então Natã, o profeta, no capítulo 12, vai a David e dá a história acerca deste homenzinho que tinha só uma ovelha e que então o homem rico mandou matar a ovelha do pobre e David disse tão certo, diz no versículo 5 do capítulo 12, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Então Natã diz, tu és o homem, tu és o homem, tu é que fizeste isso, tu mataste Urias. Tu mataste Urias e a sua mulher tomastes por mulher. Então, o David, no versículo 13 do capítulo 12, de 2 Samuel, diz assim, então disse David a Natã, pequei contra o Senhor. Outros reis, vê-se aqui no Antigo Testamento, vê-se continuamente que outros reis, quando eram confrontados com o profeta, punham o profeta na prisão, ou matavam o profeta, ou seja o que for. Mas o David disse, pequei contra o Senhor. Não diz pequei contra Urias, não diz pequei contra Deus. Disse Natã a David, também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás. Que o significado, ao fim de contas, que não vais ter a segunda morte, a morte eterna. Vê-se aqui que David teve uma atitude diferente, uma atitude de coração diferente. O coração dele admitiu imediatamente o erro, não o escondeu e disse, pequei contra o Senhor. Vejam aqui no Salmo 51. Salmo 51, que é o Salmos acerca desta situação. Diz aqui, David, vocês devem ler este Salmo quando tiverem tempo, estudar debaixo deste entendimento aqui. Compadece de mim, ó Deus.
Depois diz assim: apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, ó Pai, e o meu pecado está diante de mim. Pequei contra ti somente é que pequei. Está aqui o coração de Davi a dizer: Deus, eu pequei contra ti. Reconhece o que ele fez. No versículo 6 diz assim: eis que te comprazes, na verdade, no íntimo. Queres verdade dentro de nós, queres um coração verdadeiro. E no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isso. Limpa-me este coração. Limpa-me isto. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Hoje vejam aqui no versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, Deus, um coração puro. Isto é a oração que nós precisamos ter, queridos irmãos. Cria em mim, Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Queridos irmãos, vemos aqui que David demonstrou uma atitude de coração puro. Nós vemos que é fácil nós olharmos para ações de pessoas, e Cristo disse muitas vezes: vocês nem olhem para fora, porque é por dentro que sai o adultério, por dentro do coração que saem os maus pensamentos, que sai o adultério, que saem essas coisas todas. Vocês podem ler isso em Mateus 15, versículos 7 adiante. É do coração que saem essas coisas, e a boca, da boca saem as coisas do coração. Nesta idade moderna, o que é que nós fazemos? Coisas por fora que são sujas, que parecem limpas. O que é que nós lavamos as mãos, digamos assim, para parecer limpas, mas quando o coração não está puro? Quais são as nossas ações? Precisamos ter cuidado, queridos irmãos, porque às vezes por fora podemos parecer muito limpos, mas é o que Cristo disse: vocês são hipócritas, por fora são limpos, mas por dentro são como sepulcros, são cheios de sujidade e imundícia. Queridos irmãos, precisamos de ser um bom campo, campo. Vocês estudem, por exemplo, a parábola do semeador, em Lucas 8. Quando acabarem de ouvir este sermão, estudem a parábola do semeador, em Lucas 8, em que a semente cai em mau terreno e isto tudo, e depois a semente cai em bom terreno. E qual é o bom terreno? Que é aquele que tem um coração puro. E nesse a obra de Deus cresce. Nós precisamos de ter um coração puro. Por isso, queridos irmãos, como é que podemos ter um coração puro? Em primeiro lugar, mudar o coração é um milagre. O nosso coração é enganoso, é desesperadamente corrupto. Essa mudança é um milagre. E esse milagre só pode ser feito, o coração só pode ser mudado com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Vejam, por exemplo, em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Ezequiel 36, versículo 26. Diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Porei dentro de vós o Espírito Santo, e o Espírito Santo dentro de vós fará com que vocês venham a ter um coração novo, porque Cristo vive em nós. Através do Espírito Santo, nós tentamos viver da maneira como Cristo viveu. É como se Cristo vivesse em nós, que Ele vive com nós. É a mente de Deus em nós, é o poder com o poder de Deus. Ele é que nos dá a força. E por isso precisamos de saber como é que podemos receber o Espírito Santo de Deus. Através do verdadeiro arrependimento, através do verdadeiro compromisso, do batismo e da imposição das mãos,
por um ministro verdadeiro de Deus para recebermos o Espírito Santo de Deus. Depois, o primeiro ponto, por isso, é precisamos do dom do Espírito Santo de Deus para nos mudar o coração. O segundo ponto é que precisamos de pedir a Deus para termos o amor dele que venha diretamente do nosso coração. O amor sincero de Deus. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: o fim do mandamento, o propósito do mandamento, a razão do mandamento é o amor. É o amor que procede de coração puro. Que procede de coração puro. Precisamos de pedir a Deus por este coração puro e para pormos uma aplicação da lei dele de acordo com este amor verdadeiro de coração puro. O amor agape, o amor de Deus, que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Isto é, perderam-se em vãs contendas, perderam-se em discussões inúteis, em fala muito. Precisamos ter cuidado com isso. Pretendendo passar por mestres da lei. Porque querem ser mestres da lei? Será para serem mais bem vistos? Para serem mais bem reconhecidos? Não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Queridos irmãos, precisamos de pedir a Deus, isto é o segundo ponto, o amor dele, de um coração puro. Isto não é ter uma motivação ulterior, não é ter uma agenda escondida na nossa vida, na maneira de fazer as coisas, mas era uma coisa pura, sem falar assim demais e querer ser um grande professor e instrutor ou coisa assim. Não, ser coração puro. Pedir a Deus para nos mostrar em misericórdia aonde é que precisamos de mudar. Pedir a Deus para nos mostrar com a misericórdia dele aonde é que precisamos de mudar, porque ao fim de contas precisamos de muitas coisas de mudar, e para ele ser misericordioso, com cuidado, não tudo de uma vez, porque pode ser muito desencorajador, um bocadinho de cada vez, mas para mudarmos. Vejam, por exemplo, em Salmos 139. Salmos 139. 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e o conheces todos os meus caminhos. É Deus que sabe os nossos corações. Nós nem sabemos os nossos corações. Deus sabe. Vejam, por exemplo, no versículo 13, diz assim: Tu, pois, formaste no meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha vida o sabe muito bem. Eu sei, a minha alma o sabe muito bem. E depois diz assim no versículo 23: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Sonda-me, ó Deus. Eu recomendo que vocês estudem este salmo e meditem e orem acerca deste salmo 139. Mas foquem aqui nestes dois versículos finais. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Como é que uma pessoa é sondada? Como é que é provada? É como o ouro. Como é que o ouro foi purificado? Debaixo de pressão. Debaixo do fogo. Debaixo da provação, da prova.
E por isso é que eu digo, pede a Deus para te mostrar aonde é que precisas de mudar, mas pede a Deus com misericórdia, para só te mostrar um bocadinho de cada vez, porque senão pode ser muito desencorajador para ti e para mim. Pede a Deus para te mostrar, para ver se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ajuda-me, Deus, guia-me, ajuda-me a ver os males que eu tenho, que eu nem vejo, que estou cego para estes males. Depois, em quarto ponto, ponha a sua mente nas coisas acima. Vejam em Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, diz assim, quanto aos mais irmãos, não, Colossenses capítulo 3, tinha livro errado aqui, Colossenses capítulo 3, versículo 1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Depois continua a ler, vocês veem que as coisas da nossa natureza é a prostituição, a impureza, a paixão. Essas coisas vêm do coração. Precisamos de mudar isso, despojar isso. E despojai-vos dessas coisas, diz assim, também aqui no versículo 7. Ora, nestas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivias nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, indignação, maldade, malicência, linguagem obscena do vosso falar. Precisamos de tirar estas coisas. E depois diz assim no versículo 10, e vos vestis do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Nós devemos de ter o golo, a meta, de virmos a ser como Cristo, de virmos a ser como Deus, ter uma natureza divina, uma imagem dele, na maneira que vivemos, na maneira que pensamos, na maneira que o nosso coração é, que seja puro, para podermos vê-lo um dia, para podermos ser como ele é. Queridos irmãos, há muitos outros pontos que eu podia declarar e dar a vocês, para como dar um exemplo de purificação. Porque precisamos de purificar a nossa maneira de viver. Precisamos de purificar a nossa vida. Vocês leiam, por exemplo, em Tiago capítulo 3, particularmente capítulo 3 e capítulo 4, onde precisa que fala que precisamos de controlar a língua. Isto é, purificar a língua. E diz que aquele que controla a língua, então controla o corpo inteiro. Por isso começa com a língua. Começa com o que sai da tua boca. Porque o que sai da tua boca é o que está dentro do coração. E por isso, quando estás a olhar a isso, e quando certas coisas saírem, pergunta a ti mesmo, mas onde é que isto veio? O meu coração aqui não está certo. Pedir a Deus, através do Espírito dele, para mudar o teu coração. Então, como é que podemos ter um coração puro, queridos irmãos? Pedir a Deus pelo Espírito dele. Pedir a Deus para te dar um coração puro, dar o amor desse coração puro. Pedir a Deus para te mostrar aonde é que precisas mudar, mas te mostrar isso com misericórdia. Põe a tua mente nas coisas lá do alto, nas coisas de cima, para vires a ser como ele é. E pede a Deus para te purificar, começando pela língua. Queridos irmãos, bem-aventurados são os limpos do coração, porque eles verão a Deus como ele é, e veremos a Deus como ele é, porque veremos a ser como ele é. Mas que grande benção e alegria esse dia será.